ensinados por ela para vivermos nesse mundo na expectativa, aguardando, Senhor Deus, o reino eterno. Fica com a tua igreja, Senhor Deus, em toda a face da terra, Pai. Que agora, Senhor Deus, todos, ó Pai, estão reunidos, ó Senhor Deus, numa só assembleia, Pai, em suas igrejas, louvando e bendizendo o nome do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor Deus. Nos dá sabedoria, perspicácia, que vá além, Senhor Deus, da lógica, Senhor Deus, e da capacidade humana. Mas abre os nossos olhos, ilumina, Senhor Deus, nosso entendimento, para não só expor a tua palavra, mas também para ouvi-la, Senhor Deus, e retê-la no nosso coração, Pai, e tirarmos ensinamentos, ó Pai, na expectativa, Senhor Deus, de estarmos, ó Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, sendo formados à imagem de Cristo, para recebermos, ó Pai, o teu reino. Fica conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do verso 3 até o verso 7. Como nós falamos, essa é a primeira parte, né, dessa oração. A gente pode dividir aí essa oração, nós dividimos em 3 partes. Nós temos a primeira parte do verso de 3 a 7, do verso 8 a 15 e o final, né, que é o verso 16 ao verso 19. Tá? Então, vou fazer essa leitura dos versos 3 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Queridos, na semana passada nós partimos do verso 3, e aí vimos o verso 4 e iniciamos o verso 5. Eu gostaria de fazer lembrar algumas coisas que foram ditas, para que nós possamos dar continuidade a partir do verso 5. Nós paramos na primeira parte do verso 5, que diz assim: adiante dele vai a peste. E vamos fazer também uma recapitulação rápida desse primeiro verso. Então, na exposição passada, nós vimos que o verso 3 mostra o profeta nos falando que os atos passados de Deus dariam a certeza a Israel de que ele agiria para a sua salvação e para o cumprimento das promessas da sua aliança. Aí nós vimos que as manifestações de Deus, nós estamos vendo aqui, né? É isso que o profeta está descrevendo, a partir ali de um momento bem específico, que é ali no Sinai, saída do povo do Egito, e esse período da entrada na Terra Prometida. Então, as manifestações de Deus ali vão demonstrar o seu caráter por meio dos seus atos de misericórdia, bondade, juízo e da sua providente mão guiando o seu povo. E esses atos são descritos pelo profeta com o intuito de incentivar a fé de Israel naquele momento, diante das dificuldades presentes. O povo iria ser conduzido à Babilônia, iria passar por toda aquela disciplina, por parte do Senhor. E dentro desse escopo, nós vimos que o poder de Deus se manifesta, ia se manifestando como um arauto da sua chegada, avisando que Deus vem. E nós vimos que essas coisas apontavam para Cristo, tanto na primeira como na segunda vinda. Lá no verso 4, ele usa uma linguagem em termos relativos, e nós falamos sobre isso, para descrever a glória de Deus. Nós acabamos de cantar um cântico do nosso Inário Novo Cântico, dizendo que os homens não podem ver a glória de Deus. E quando ele expressa isso, é que nós não podemos contemplar a Deus em toda a sua glória. Haja visto o que aconteceu ali no Sinai. Deus se manifestando, e era um espetáculo
terrível, horrível. Por quê? Por causa da santidade de Deus. A linguagem que ele usa para descrever essa glória é uma linguagem humana, uma linguagem limitada, mas é a linguagem que nós temos para que o infinito represente, o finito esteja representando, de certa forma, o infinito, e a gente sabe que isso é impossível. E aí nós vemos no verso 4, o profeta dizendo que a vinda do Senhor é como a essência da luz, porque Deus habita em luz que o homem não pode acender, que o homem não pode acessar, e que é somente por meio de Cristo que ele pode revelar aos homens essa sua glória. Os olhos humanos contemplam a glória de Deus por meio de Cristo. E aí nós vimos que Deus se aproxima dos homens, e à medida que ele se aproxima, a concentração de sua glória é vista por meio de raios que procedem de sua mão. E nós vimos o que isso significa, descrevendo ali os efeitos do poder e da glória de Deus por meio desses raios. E aí também, nesse contexto, nós fizemos uma associação desses raios, onde estariam ocultos esse poder e a glória com que a palavra de Deus ali no Sinai foi dada pelas mãos de Deus. E aí nós fizemos uma associação que Paulo faz na realidade com esse evento, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso de 7 a 11, quando ele fala que o ministério estava sendo gravado em pedras e que foram dados pelas mãos de Deus, e a relação que isso tem com a nova aliança, que tem com Cristo, o seu centro, representando essa glória de Deus. E aí iniciamos o verso 5, quando o profeta começa a descrever os efeitos que acompanham a manifestação dessa glória. E eu gostaria de lembrar rapidamente essa primeira parte do verso 5, quando ele diz assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Nós vimos que ele havia descrito algo da glória de Deus em sua essência, quando Deus vem libertar o seu povo, e aí o profeta descreve nesses versos esses efeitos que acompanham a manifestação da glória de Deus. E à medida que Deus vem como uma luz personificada, ele traz a força penetrante e destrutiva do seu juízo. E mesmo antes de ele chegar, a terra é assustada por pragas. E nós vimos que essa referência de pragas se encaixa perfeitamente nos eventos do Êxodo, mas também nos eventos em que Jeremias, lá no capítulo 14, verso 11 e 12, 21, versos 6 e 9, 24, 10, também apontam. E é interessante porque quando ele declara esse flagelo futuro, e essa é a perspectiva sobre a terra, o profeta está trazendo à luz as maldições pactuais representadas em Deuteronômios. Jeremias está falando desse momento específico, ele está profetizando esse momento específico. E aí nós percebemos que essa vingança pactual vem sob a forma de uma praga que devora os inimigos de Deus, juntamente com todas as suas possessões, como é muito bem demonstrado ali no Egito. E quando o profeta se expressa em termos de maldições antigas, ele está mostrando que ele entendeu, que ele se reconciliou com a justiça de Deus, que estava devastando o seu próprio povo. Ele entende isso. E essa reconciliação demonstrada nas palavras dele se dá pelo reconhecimento de como o povo da aliança recebe a disciplina do Senhor. E aí nós citamos 2 textos. Jó 5,17, que diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Senhor. E o outro de Hebreus, capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita toda filha a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? E isso se dá, essa atitude de Abacuque, de entender isso, se dá a partir de tudo que o Senhor revelou, em especial ali dos versos 5 a 11 do capítulo 1, do juízo que Deus viria por meio dessa nação, dos caldeus, dos babilônicos. E aí ele aceita esses justos desígnios de Deus. E nós percebemos isso, esse entendimento que ele tem
dessa justiça, se reconciliando com Deus dentro de si mesmo, porque ele questiona: Senhor, como o Senhor permite que essas coisas estejam acontecendo? E ele: eu vou trazer juízo, vou fazer uma obra maravilhosa no meio do povo. Quer dizer, Deus iria disciplinar o seu povo de tal forma que a sua graça e a sua misericórdia iriam se manifestar num tempo determinado. E aí nós percebemos que o profeta, nessa oração, reconhece isso. É interessante, e nós falamos isso, né? Na semana passada, ele disse: adiante dele vai a peste. Mais uma vez, voltando àquela ideia ali do Egito, Deus enviando pragas sobre o Egito para humilhar a soberba de Faraó, para que deixasse o seu povo ir. E adiante dele, do seu juízo, da sua manifestação e salvação do seu povo, e a peste que mata os primogênitos do Egito em uma só noite. E as teofanias, né, as manifestações de Deus avançando, iriam deixar um traço de destruição por onde estava passando, até o Senhor se manifestar finalmente ali a Israel no deserto. E nós vemos, isso culmina ali no Sinai, na entrega da lei. E nós vemos que é essa maneira como Deus age. E agora nós vamos perceber isso mais profundamente no decorrer da exposição. Continuando no verso 5, na segunda parte: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Então o profeta está dizendo aqui, né? Se as pragas o precedem, a pestilência abrasadora vai marcar o caminho que ele seguiu. É interessante que a palavra pestilência aqui é diferente do nosso entendimento, do nosso dicionário. Pestilência aqui está relacionado a uma chama de fogo, a uma faísca, né? E é interessante porque era dessa forma que o Senhor guiava o seu povo, né? Na coluna de fogo à noite, e a nuvem na parte da manhã. A coluna de fogo mostrando, iluminando o caminho, e a nuvem protegendo do sol intenso do deserto. Então aqui a sugestão da figura de faíscas, essa ideia, voando enquanto os pés do Senhor pisam a terra. Percebam que essa é uma linguagem metafórica, ou seja, é uma comparação. O Senhor não vem pisando a terra e saindo faíscas, mas a maneira como ela é descrita, a ação de Deus é descrita por meio do seu juízo, da sua glória. Nós vamos perceber que muitas dessas coisas vão se materializar de forma real, não como comparações. Nós vamos ver isso mais adiante. E essa imagem mostra a vinda do Senhor como uma visão aterradora de ser vista. E quanto mais ele chega, mais amedrontadoras parecem ser as consequências de sua aproximação. E é interessante porque se nós olharmos ali, em especial o momento em que Abacuque está falando, que é aquele momento específico da saída do povo do Egito, né? Nós fizermos esse caminho, crescente do início da manifestação de Deus, as suas pragas, até a sua libertação e a sua segurança, nós vamos ver que Deus vai agindo dessa forma. O seu poder aterrador, seu poder que faz com que as nações ao redor tremam por causa do seu juízo, porque Ele está vindo. E a gente vê ali o ápice, na morte dos primogênitos, e o desfecho final com a destruição de Faraó e de todo o seu exército. E aí no verso 6
dando continuidade a essa caminhada, essa descrição, né? Ele diz assim: ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Agora, diante dessa descrição da oração de Abacuque, o Senhor está chegando realmente. As manifestações de sua chegada estão sendo vistas à distância em termos de irradiação da sua glória. O seu olhar assusta as nações se alvoroçam assustadas quando de repente percebem que o Senhor está chegando, que o Senhor chegou. E agora ele se chega e torna-se evidente, demonstrando que ele não é simplesmente um fenômeno para ser observado. E é interessante isso, porque as coisas vão acontecendo ali no Egito, de tal forma que chega um ponto que eles reconhecem: não, isso só pode ser a mão de Deus. E é interessante essa afirmação, pois é assim que a gente vê ali no Egito. Foi assim que os egípcios agiram com relação às primeiras pragas de Deus, em especial o Faraó, endurecendo os seus corações, recusando-se reconhecer Deus nas pragas. Eu não sei quantos irmãos estiveram aqui, eu sei que provavelmente deve ser um grupo pequeno, mas o período em que nós pregamos sobre o Apocalipse, e é tão interessante porque você vê aquela linguagem, que é uma linguagem metafórica, remetendo até algo literal que aconteceu lá no Egito, do juízo de Deus e tal. E aí você, na época que nós estávamos pregando, a gente via determinadas coisas acontecendo, no mundo de uma maneira geral, catástrofes, e a gente dizia assim: cara, não tem outra explicação de quê? A mão de Deus. E todos nós sabemos disso, né? Quando catástrofes, destruições acontecem, a gente sabe que a mão de Deus está por trás. Pode ser até que os homens sejam os seus responsáveis primários por essas catástrofes, mas nós sabemos que isso vem da mão do Senhor como juízo, avisando que Ele vem. E nós precisamos olhar essas coisas dessa forma. E foi assim que aconteceu ali com os egípcios. Eles começaram a ver a mão de Deus e não queriam reconhecer essas coisas como a mão de Deus. Eles simplesmente diziam: isso é um fenômeno qualquer que está acontecendo. Mas chega um momento em que se torna evidente a eles que é Deus que está agindo. Nós sabemos que a maneira como Deus agiu no passado, hoje Ele age de forma diferente. Em que sentido? No passado nós tínhamos homens como o quê? Moisés, Elias, que apontavam para Cristo, tipificavam Cristo em suas funções, mas que faziam coisas portentosas. E nós sabemos que a nossa confissão de fé, no primeiro capítulo, explica esse tipo de coisa. E que essas coisas cessaram. Porque elas tinham um propósito, que era o quê? A manifestação da palavra de Deus. A confirmação da palavra de Deus. Então não vai se levantar homens, hoje em dia, fazendo o que aqueles homens faziam. Ressuscitando mortos, tocando e curando pessoas, porque todas essas coisas estavam atreladas ao quê? Ao estabelecimento da palavra. A palavra de Deus estava sendo trazida. Quando nós estudamos Hebreus, nós vemos isso claramente. Aí você vai dizer: quer dizer que Deus não faz milagres hoje? Deus faz, mas não pelas mãos dos homens. Mas não há necessidade, a palavra já está confirmada, a palavra foi trazida. Entendeu? E Deus age para
aos nossos de forma invisível. Não tem um Moisés, não tem um Paulo, não tem um Pedro mais, porque a palavra se estabeleceu. Não há necessidade dessas coisas para confirmar a palavra de Deus. Hoje as coisas acontecem ou por meio da oração da igreja, ou por meio pura e simplesmente da vontade de Deus, sem utilizar meios para isso. Ou seja, meios como aconteciam no passado. Por que eu estou falando isso? Porque Deus continua, a gente vai ver, agindo da mesma forma, usando instrumentos ou modos diferentes, mas o seu passo, os seus caminhos são os mesmos. Deus está conduzindo todas as coisas por meio da sua providência divina. Mas eu gostaria de nós olharmos para isso que eu acho extremamente importante, como nós estamos vendo aqui Abacuque falar, que nesse momento agora no verso 6, como descrevendo essa vinda do Senhor, ele se torna evidente, demonstrando que as coisas que estão acontecendo não são simplesmente fenômenos, mas é a mão de Deus. Por que eu falo isso? Para hoje em dia, para nós entendermos e percebermos que muitas coisas que acontecem não são fenômenos naturais, é a mão de Deus. Estava vendo um programa ontem da televisão de um zoológico, aí tinha um elefantinho que nasceu em cativeiro africano e tal, acho que era nos Estados Unidos, não sei, mais ou menos naquela região, Canadá, não sei, ao certo, por ali. E aí ele estava falando assim, que ele estava aprendendo a mexer com a tromba, porque a tromba do elefante é tipo um braço, é tipo uma mão. Existem não sei quantos milhões, milhares de músculos ali. Enquanto os homens, o ser humano tem algumas centenas, ele tem milhares daquela tromba ali. E ele diz assim, cara, como a natureza faz as coisas. Não é a natureza que faz as coisas. É Deus. Como é que a natureza projeta? Não, a natureza projetou nada. É Deus. Deus criou desse jeito. É daquela forma. É a criação de Deus. É a mão de Deus. Não é um fenômeno natural. Não é algo ordinário. Porque acontece, como a gravidez, como o nascimento de uma criança. Como é que se explica isso? Não se explica. Mas vai se formando no ventre materno. Que poder é esse? É Deus. É Deus. Não há outra explicação. Mas os homens, eles se escondem por trás disso. Não, isso é a natureza. Não, isso vou explicar fisicamente. E faz lá um cálculo matemático. Mas quem é que faz essas coisas funcionarem da forma como funcionam por meio dessas leis e que quebra essas leis também? Deus. E é isso que nós precisamos ter em mente hoje. Por isso que eu estou trazendo esses textos. Para nós percebermos que é a mão de Deus que está por trás. E nós, vocês, como eu também, precisamos tirar vamos dizer assim, essa fala do nosso discurso. Uma fala que é pagã, uma fala que desconsidera Deus como Criador de todas as coisas. Às vezes, nós até sentimos vergonha de dizer, mas nós não temos que sentir vergonha. É Deus agindo de forma invisível. Fulaninho queira crer ou não, me ache ignorante ou não. Azar o dele, que ele não consegue perceber Deus em todas as coisas. A sua mão providente em todas as coisas. Como Paulo fala naquele discurso lá em Atenas. Em Atos capítulo 17. Abra o Êxodo capítulo 7. Nós vamos perceber que o que Abacuque está dizendo aqui, desse juízo, dessas coisas acontecendo, para que o povo de Deus percebesse que era Deus chegando, a mão de Deus chegando. Era Deus atuando ali,
E o exemplo que ele dá é ali no Velho Testamento, a saída do povo de Deus do Egito, a entrada da terra prometida. E não se limita só nisso, mas esse é um ponto muito focal, na Escritura. Êxodo capítulo 7, 10 e 11. Diz assim: então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os seus sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Estava lendo sobre isso, e não adiantando, porque eu vou citar outros textos também, mas naquela região existia uma cobra, que ela ficava imobilizada, parecendo um bordão. O comentarista histórico a respeito disso, ele diz que essa poderia ser uma explicação. Porque naquela região existiam cobras que elas ficam como se fossem petrificadas. E a ideia seria que eles pegariam essas cobras, lançariam no chão, e aí elas iriam se mover. Ou mágica, como um mágico tira um coelho de uma cartola. Hoje em dia a mágica está assim, é coisa assim que você não consegue acreditar. O nível em que essas coisas se encontram. E a ideia aqui, com ciências ocultas, é essa, é mágica, a ilusão. Veja o verso 20 e 22 do mesmo capítulo. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. É interessante porque o que acontece aqui? Segundo o texto da Escritura, eles fizeram a mesma coisa. Mas será que eles fizeram a mesma coisa? Fez com que as águas se tornassem em sangue, como já havia feito Moisés? Ou se ele fez isso com todos os rios, apesar de alguns ficarem, a gente percebe aqui que em alguns lugares isso não aconteceu, mas em todo o Egito, em todo lugar que havia rio, a água se tornou em sangue. E fazer isso, fazer algo semelhante, não ia adiantar de nada, o negócio era desfazer. Mas é interessante, eu não me fio nessas coisas, é a palavra de Deus, que vai te dar o entendimento correto dessas coisas. Até eu vou citar mais à frente que a tradição judaica havia essas coisas como enganação. Como enganação. Na realidade, eles não fizeram o mesmo que Moisés, eles não transformaram um cajado numa cobra. Eles não transformaram a água em sangue, como Deus fez. Eles imitaram isso. E é interessante, por incrível que pareça, não riam de mim. Eu vi uma explicação muito interessante num desenho da Disney. É lógico que eu só vi daquela forma pelo conhecimento que eu tinha a respeito de tudo que eu tinha lido. Que quando lá Moisés transforma lá a água em rio, aí vem os magos, eles pegam uma bacia e com as suas artes mágicas lá, a água fica vermelha. Provavelmente não foi necessariamente isso que aconteceu, mas foi algo semelhante. Por quê? Porque eles não tinham poder para fazer isso. Aquilo era o poder de Deus. Deus estava transformando realmente, como o Senhor Jesus fez, transformou a água em vinho. Não foi uma reação química, como existem pozinhos hoje em dia que você joga em cima da água e ela fica vermelha. Isso qualquer kitzinho de mágica para criança tem.
Então, provavelmente, foi isso que eles fizeram. Ou numa bacia, ou em alguma região, eles pegaram lá uma pequena porção de água, jogaram lá os seus produtos químicos, a sua alquimia, que era a maneira como se chamava essas coisas antigamente, né? E aí aquela coisa ficou vermelha. Aí Faraó olha para aquilo ali, olha o que diz o verso, Êxodo capítulo 8, verso 7. Sobre rã, não é isso? Êxodo 8, 7. Só confirmar aqui. Êxodo capítulo 8. Verso 7. Isso. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra. Agora veja o verso 18. Provavelmente o que aconteceu aqui foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Enganação. E aí olha o que diz aqui o verso 18. E fizeram os magos os mesmos com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Olha que interessante. O que eu quero chamar a atenção aqui é que no caso de Faraó, até certo ponto, essas coisas não o impressionaram. Por quê? Porque ele olhava o que os seus magos faziam. Isso aí é enrolação. Os meus magos fazem, ou ele acreditava na magia deles, não sei. Eles fazem, então... E a ideia é, se a obra de Deus pode ser imitada e reproduzida por outros, mesmo que seja em menor escala, por que eu deveria responder com fé? E aí eu volto a lembrar da tradição judaica, que dizia que aqueles Janes e Jambres, como são conhecidos na tradição judaica, fizeram essas coisas com artes mágicas, ou seja, com enganação. O que nós temos hoje no meio dos grandes mágicos da atualidade, o ilusionismo. E aí, chegando à conclusão, por que eu deveria acreditar no poder de Deus se essas coisas são fenômenos naturais ou ordinários? Mas percebam o que a palavra de Deus está dizendo, e é isso que Abacuque está falando aqui. Ele começa a se tornar evidente ao mundo. O mundo não pode mais, de forma alguma, desconsiderar a mão de Deus. Não são mais fenômenos naturais, eles conseguem perceber claramente que é a mão de Deus, que é o dedo de Deus, como eles entenderam em Êxodo capítulo 8, verso 19. Então disseram os magos, isto é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endurece. E é essa a ideia aqui, do verso 6. O Senhor está chegando de tal forma que será percebido claramente que é a mão dele, que é ele. E é interessante que isso aponta para o livro de Apocalipse. Deus estava chegando em juízo por meio dos caldeus. E aí ele precisa dizer ao povo, pelos profetas, como ele profetizou muito tempo antes. A profecia de Abacuque é antes do fato acontecido, é antes deles serem levados para a Babilônia, é antes do Senhor Deus trazê-los de volta para Israel, para a reconstrução do templo. E eles só tinham entendimento que era a mão de Deus, por quê? Por causa dos profetas. Muitos não tinham. Lembra que numa das primeiras pregações, e quando você estuda o Velho Testamento, eu tive o privilégio de estudar o Velho Testamento com Paulo Brasil, uma das primeiras coisas que a gente ouve, quando estuda a história de Israel, principalmente desse período, Israel entrou em colapso. Por quê? Porque eles foram levados para a Babilônia. Os deuses babilônicos são maiores do que Deus. Porque nós fomos derrotados e fomos levados para... É dessa forma que eles entendiam as coisas. E esse era um pensamento pagão. E aí eles precisaram reformular a sua teologia, o seu entendimento a respeito do próprio Deus.
E Abacuque, os profetas, eles profetizam, é a mão de Deus. E o que as autoridades da época estavam dizendo? Vocês são inimigos de Israel. Dizendo que nós temos que ir para a Babilônia, vamos para o Egito. E todos falavam o contrário, somente uma voz, que era o profeta, avisava do juízo, que vinha da mão de Deus. Deus estava chegando, a sua chegada era iminente. E essa chegada, essa manifestação, era acompanhada dessa forma. Abra Êxodo capítulo 19. Da mesma forma que a natureza entra em convulsão, quando Deus, Yahvé, encontra-se com o seu povo, com Israel, da mesma forma, agora a sua aproximação conduzirá a um terremoto, a um tremor de medo entre as nações. Olha o que Êxodo 19, 16 a 19 vão dizer: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão. As pessoas olhavam lá de baixo, ouviam um estrondo terrível. Era um espetáculo horrendo, metia medo. É isso a descrição ali no Velho Testamento, por causa da santidade de Deus. O povo diz: vai você, Moisés, que se nós formos, nós morremos. É Deus manifestando a sua glória. E é dessa forma que a manifestação de Deus é acompanhada para juízo, para a libertação do seu povo. E é interessante que essa mesma vinda, e nós vamos ver isso aqui, a mesma vinda que traz juízo, traz salvação. E aí ele continua, ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. E isso, essa expressão que ele usa aqui, alarga muito mais os acontecimentos específicos ali do êxodo, da peregrinação do deserto. Com essa linguagem, citando os montes, né, no verso que eles são antigos e duradouros, ele está simbolizando o que dura séculos, e essas coisas serão afetadas pelo Deus eterno e permanente. Não dá para você ver o livro de Abacuque sem olhar na perspectiva que nós temos hoje. Não só esses fatos narrados do juízo de Deus sobre Israel, do seu retorno para a terra prometida. E não dá para ver isso somente como focado aqui, mas apontando para Cristo na sua primeira e na sua segunda vida, e nós aguardamos. E aqui essa linguagem, ela mostra o contraste com a temporalidade, que é comprovada pelas estruturas fundamentais presentes na criação, se opondo à estabilidade eterna de Deus, quando ele diz assim: os caminhos de Deus são eternos. Os outeiros se curvam, se abalam, mas os caminhos de Deus, a sua continuada ação, a sua providente mão é eterna. E aí nesses versos nós temos a nós demonstrado que os movimentos, ou seja, a continuidade da ação de Deus, os movimentos do Senhor assumem um caráter imutável em virtude da permanência do seu efeito. Por isso que Abacuque pega como exemplo aquilo que aconteceu lá e transporta para aqui nessa imagem figurada. Por quê? Porque a maneira como Deus age é a mesma. Matthew Henry, comentando esse texto, ele nos diz que todos os movimentos da providência divina estão de acordo com seus eternos decretos.
Ele é o mesmo para sempre. Ele é o que foi ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é imutável. A sua aliança não muda. E a sua misericórdia dura para sempre. O modo, ou seja, a essência da sua ação permanece a mesma, por mais que ele use meios distintos. E é interessante nós observarmos essa afirmação que eu faço aqui, pela própria Escritura, levando em conta o que nós temos em Deuteronômio capítulo 8. Abra aí, Deuteronômio capítulo 8, verso de 11 a 17. Deus permanece o mesmo e age da mesma forma, apesar de utilizar meios e instrumentos diferentes. A maneira como ele agiu no Velho Testamento, apesar de ser a mesma, ele utilizou alguns instrumentos. No Novo Testamento, ali em Cristo, ele utiliza instrumentos diferentes, e na nossa era, ele utiliza outros instrumentos. Mas a essência, a maneira como ele age é a mesma. Olha o que diz o verso 11 a 17. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Só para vocês não perderem o fio da meada, né, até desses, vamos dizer assim, desses caminhos que a gente toma, para entender que a maneira como Deus agiu em juízo no Velho Testamento, ali em Moisés, e salvação, é a maneira que ele está agindo aqui em Abacuque, e é a maneira como ele vai agir no final dos tempos, ou seja, está agindo agora. É a mesma forma, é a mesma essência. Os meios que ele utiliza são diferentes. Percebam que é a mesma coisa aqui. Prestem atenção. E nós podemos dizer isso por quê? Porque o Senhor não muda. Porque Ele é eterno. Os seus decretos são eternos. Então Ele não muda de ideia. Não, eu vou agir agora com a minha misericórdia. Não, agora eu vou tirar a minha misericórdia, não vou agir mais com a minha misericórdia. Não. A misericórdia, a justiça, a graça, essas coisas permanecem eternamente. Os instrumentos para que essas coisas se manifestem, o juízo, é que mudam. Aí ele diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair da água da pederneira, que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o braço e o poder do meu braço me adquiriram riquezas. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a seus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Perceba aqui, Deus está dizendo que Ele é o mesmo. Suas ações não mudam, a sua fidelidade, a maneira como Ele age é a mesma. O povo ia entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, eles iriam se enriquecer. Mas a experiência de total dependência de Deus no deserto deveria mostrar para eles também agora, nesse momento de riqueza, nesse momento de abundância, que Deus estava provendo por outros meios. Antes de lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele te dá forças para adquirir riqueza. As coisas não caíam do céu. A rocha não seria mais tocada e cairia água dali. As codornizes não viriam voando e cairiam no arraial de Israel. O maná não desceria do céu. Agora eles teriam que trabalhar e produzir, mas eles deveriam lembrar que a sua situação de abundância, a sua situação farta, era
única e exclusivamente responsabilidade da providência divina. Não era uma dependência direta como no deserto, mas ainda assim era uma total dependência de Deus. Da mesma forma que providenciou no deserto, Ele, que é o Deus da providência, está provendo agora por outros meios, mais ainda é Ele. E da mesma forma que livrou e mostrou sua glória no passado, Ele iria mostrar agora por outros meios. E os livros de Ruth, Esther, Esdras e Neemias demonstram essa providente mão do Senhor. Você não vê nenhuma coisa portentosa acontecendo, mas Deus está agindo poderosamente, da mesma forma que agiu quando as coisas milagrosas aconteciam. E aí, olhando por essa perspectiva, né, a gente diz, o que é mais grandioso? Os milagres que Deus quebra a ordem natural que Ele mesmo estabeleceu, a ordem da natureza, ou quando Ele se utiliza delas para que a sua vontade se manifeste? O que é mais grandioso? Nenhum dos dois. Todos os dois demonstram o Deus poderoso na sua glória. Olha o que Martin Henry fala a respeito desse texto. E essa era a segurança de Abacuque. Deus não ia vacilar na sua aliança, até mesmo em meio à disciplina, ao castigo que Deus estava imprimindo sobre seu povo. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Ele dá uma explicação interessante desse verso. Ele diz assim: ele faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Aí ele diz assim: ele dividiu a terra de Canaã ao seu povo Israel, e expulsou os gentios diante deles. Parou e mediu a terra, mediu aquela terra para dá-la como herança ao seu povo Israel. E aí ele cita Deuteronômio capítulo 32, verso 8, não precisa abrir não. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. E aí ele continua: olhou e separou as nações que estavam de posse dela. Embora elas tenham se associado contra Israel, Deus as dispersou e as derrotou diante de Israel. E aí ele continua dizendo: outra possibilidade a esse texto é que ele tenha exercido uma força poderosa que foi suficiente para despedaçar todas as nações da terra. Então os montes perpétuos foram esmiuçados e os outeiros eternos se curvaram. Os príncipes e potentados poderosos de Canaã, que pareciam tão altos, tão fortes e tão firmemente fixados como os montes e outeiros, foram despedaçados. Ele e os seus reinos foram totalmente subjugados. O poder de Deus foi colocado em ação para abalar os montes e os outeiros. O Sinai tremeu, assim como os outeiros adjacentes. Como se vê no texto que ele cita, de Salmo 67, 8 e 9, diz assim: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. E com isso, Abacuque está querendo mostrar que a sua aliança é imutável e a sua misericórdia dura para sempre. E essa linguagem que ele usa aqui é uma linguagem que apresenta aspectos cósmicos e escatológicos da vinda de Yahvé. E é a mesma linguagem que você tem em Apocalipse. Abra o Salmo 97, verso 4 e 5. Eu vou correr um pouco com esses textos. A linguagem que Abacuque usa aqui, ela tem esse aspecto cósmico, esse aspecto escatológico da vida do Senhor. Olha o que ele diz, o Salmo 97, 4.
Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Joel capítulo 3, verso 16. O Senhor brama de Sião e fará-se ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Naum capítulo 1, verso 5. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. E aí você tem Apocalipse capítulo 16, verso 17 a 19, que é essa mesma linguagem apontando para o dia do Senhor, o dia final. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Percebam que a maneira como Deus está agindo aqui é a maneira como Deus vai agir no futuro. Por isso que Abacuque, não somente Abacuque, mas os profetas do Novo Testamento, no caso os apóstolos, eles olham para esse texto e entendem que ele não se limita àquela situação dali. Por isso eles comparam o juízo de Deus sobre Babilônia como o juízo de Deus sobre os inimigos de Deus, no final de todas as coisas. E a forma como ele se manifesta vai ser a mesma forma como ele vai se manifestar no final dos tempos, como foi ali no Egito, como foi ali em Abacuque, mas como será plenamente, porque nós olhamos a linguagem, você vê a imagem, e você vê que certas coisas, apesar de terem acontecido e terem se manifestado, quando você olha para o texto e percebe que nem tudo que Abacuque fala aqui se manifesta da forma como ele fala, e aí você vê lá Apocalipse voltando a essa imagem, essa linguagem, é porque está falando aqui do juízo final também. Quem é um bom, vamos dizer assim, estudioso da Bíblia, entende claramente, isso é uma coisa que a gente sempre fala, que a palavra de Deus ela é progressiva, né? Então Deus vai revelando as coisas, vai deixando as coisas assim, pelo meio do caminho, né? Algumas coisas vão sendo aplicadas naquele momento específico. Lembra que eu falei que as promessas do Velho Testamento todas se cumpriram em Israel? E isso é uma imagem, porque todas as promessas dadas por Deus a Israel que se cumpriram na vida do povo, é como se Deus estivesse dizendo que todas as promessas serão cumpridas na vida da igreja, porque a linguagem e a perspectiva do Velho Testamento extravasa, né, esse tempo, apontando para o último dia, apontando para o dia que o Senhor Cristo, o Senhor Jesus voltar uma segunda vez e última. E aqui nós percebemos que esse verso passa de uma experiência singular de Deus, que tirou o seu povo do Egito, para uma declaração acerca do caráter de Deus, o modo como ele é em todas as épocas e, consequentemente, como ele será de novo. Abra 2 Pedro capítulo 3, verso 10 a 13. Veja a forma como Pedro fala a respeito da vinda do Senhor e do seu significado. 2 Pedro capítulo 3, 10 a 13. Diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando
e apressando a vida do Senhor. Ou seja, viver em piedade e em santo procedimento faz com que nós não só aguardemos essa vinda do Senhor em segurança, mas estejamos apressando essa vinda, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Perceba, esse verso aqui nos mostra o padrão da atividade de Deus, consistente ao longo dos tempos, sem parcialidade. Ele aparece no tempo certo para estabelecer a justiça em toda a terra. Ele vê, mede e aplica a sua vontade soberana. E as imagens que nós temos aqui empregadas por Abacuque vão atingir esse clímax. Um clímax de realização na perspectiva da nova aliança. Não só os outeiros vão se curvar perante a glória de Deus. Os elementos mais essenciais do universo vão se dissolver em calor abrasado, como nós estamos vendo aqui em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que lá existem serão atingidas. Esse mundo será redimido. E aí, o Senhor mesmo descerá no glorioso esplendor das nuvens, e todo olho verá, e todas essas coisas vão acompanhar a sua vinda. Pode me dizer, pastor, vai ser uma destruição completa? Não sei. Eu não sei. O que eu tenho é essa linguagem. E uma das coisas que nós falamos quando pregamos o Apocalipse é que quando as coisas acontecerem, nós vamos ver como os egípcios, os ímpios reconheceram. E os ímpios vão reconhecer num determinado momento. Esse é o dedo de Deus. A Escritura fala em novos céus, nova terra. Eu não sei como essas coisas vão acontecer. Se será dessa forma estrondosa, uma destruição completa, uma reestruturação, completa. E aí a igreja descendo com Cristo, todo olho vendo. E aí difícil você, como é que se diz? Você associar e colocar os momentos, Porque fala numa última batalha, onde o Senhor cavalgando um cavalo, nós vamos ver mais adiante sobre isso, não hoje. Ele vem em favor do seu, destruindo os inimigos de Deus com o sopro da sua boca. Da mesma forma como ele criou o universo, ele agora vai destruir os inimigos por uma palavra. E por mais que essas coisas sejam imagens, às vezes é difícil de nós conjugarmos, nós precisamos olhar a linguagem bíblica, olhar o texto do Velho Testamento, ver como essas coisas aconteceram. Ali no Egito, ali em Abacuque, o juízo de Deus vindo pelos caldeus, e depois os caldeus sendo julgados pelos medo-persas. E Abacuque vai dizer que isso é juízo de Deus sobre eles, como nós vimos ali. Os ímpios dentro do povo de Deus sendo castigados, porque o juízo vem primeiro sobre o povo de Deus. E é isso que Abacuque, ali na sua primeira queixa diante do Senhor, reclama: Senhor, olha o que está acontecendo no meio do seu povo. E aí vem o juízo, primeiro na casa de Deus, agora vamos julgar os de fora. Só que o julgamento de fora é o julgamento final. O juízo de Deus no meio do seu povo, para separar o joio do trigo, é para despertar aqueles que estavam dormindo e fortalecer aqueles que estavam acordados. Agora, o juízo que vem sobre o mundo é um juízo destruidor. E aí, nesse momento, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e todas essas coisas antecederem o juízo de Deus, a vinda do Senhor, da mesma forma que Israel foi recolhido, retornou para Jerusalém, nós vamos agora ser recolhidos numa nova herança. E nesse momento, a imparcialidade dos juízos de Deus se manifestará por toda a
eternidade. Olha que riqueza nós temos aqui na palavra do Senhor em Abacuque. Olha como Deus é misericordioso para conosco. Eu não sei se Abacuque tinha essa perspectiva completa. Aqui nós vemos traços de que o profeta está falando algo que vai além do seu tempo. Como aquele que havia de vir e eles deveriam esperar, e que o escritor da carta de Hebreus diz que esse é o Cristo. E usa as mesmas palavras que Abacuque, dizendo que o justo viverá pela fé. Nós não temos como saber ou precisar. Porque muitas vezes os profetas, eles profetizavam a respeito de alguma coisa que iria acontecer, mas eles sabiam, tem um nome teológico, eu já me esqueci para isso. No seminário você ouve 500 mil vezes, mas quando você se distancia da teologia, você, acadêmica, você esquece. Sensus pleno, lembrei. Nem sempre o profeta tinha esse sensus pleno, ou senso pleno da sua profecia. Uns tinham esse senso, outros não. O próprio Jesus diz: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então Abraão teve um senso pleno disso, daquela manifestação de Cristo, seu descendente, alguns séculos depois. Mas tendo ou não esse senso, nós temos a certeza, segundo a Escritura, e até por causa do Novo Testamento, torna isso mais fácil para nós, que ele estava se referindo a nós hoje, e o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar. Percebam que a temática de Apocalipse é a mesma. O povo sendo perseguido, a igreja sendo tratada. Ali em Hebreus você vê, ora na vossa luta contra o pecado não tem de resistir até o sangue. E você percebe ali no livro de Hebreus, e o livro de Hebreus está muito próximo aos acontecimentos de Apocalipse. Aí você percebe que a perspectiva da vinda do Senhor Jesus é a mesma, e isso completa. E aí um povo que estava sofrendo perseguição, um povo que estava sendo perseguido, muitos estavam sendo mortos, outros estavam caindo em frieza. Percebam que a igreja ali, em Apocalipse, umas estão sendo perseguidas, os cristãos sendo mortos, outras não, estão tranquilo, vivendo uma vida tranquila e tal, sem perseguição, tudo bem, tudo numa boa. E aí o Senhor chamando aquela igreja de fria. Outros com problema dentro da sua igreja, Jezabel dentro da igreja, pecados horrendos dentro da igreja, sinagoga de Satanás ali. E aí a revelação de Deus mostrando para que a igreja possa ter um lenitivo, possa ter um consolo, que essas coisas estavam acontecendo porque Deus estava próximo, e que eles deveriam olhar para frente e não olhar para o sofrimento, mas olhar para a cruz, para a glória divina deles, e ter um consolo, sabendo que sairiam vencedores e estariam um dia eternamente com o Cordeiro. Apesar de alguns morrerem, apesar de algumas pessoas da igreja se perderem, a igreja fiel iria permanecer, porque o Senhor é o Senhor da igreja. E Ele iria trazer a sua igreja em segurança. Ou seja, eles não seriam abandonados por Deus. Eles não se perderiam, mas a sua salvação era eterna. E eles deveriam aguardar, se alegrando em meio às dificuldades, como diz ali o apóstolo Pedro, vivendo em piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. No próximo domingo nós vamos continuar aí os versos 7
8 e continuaremos essa exposição. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso,